Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira chuvosa aqui em Porto Alegre, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ao vivo pela TV Urbana, canal 55, canal 11 no Sistema Net. E você podendo nos acompanhar também pelo player da TVU, tvuplay.tv.br e pelas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. Sua participação conosco aqui no programa através do WhatsApp 999 81 7700, 999 81 7700, ou se você preferir, estiver nos acompanhando aí pela internet, pelo Facebook, pode participar também pela nossa página, pela página da TVU no Facebook. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Diogo Rossi e Davis Wagner. Nelson Cerqueira de luto pela derrota de ontem na Copa do Brasil, não tá? O Internacional ganhou? Não, o Internacional foi derrotado, é o tipo da vitória de pirro. O Internacional ganhou. Internacional ganhou. Te serve ter vencido o Palmeiras e está fora da Copa do Brasil. Derrota, o Internacional não teve derrota. Ele foi desclassificado. Mas então, derrota não. Vitória de 2-1. Isso não é uma derrota? O Internacional ganhou do campeão brasileiro. Parabéns. 2-1. Ah, bom, que maravilha. Então tá ótimo. Só estou te corrigindo, foi derrota. Foi uma desclassificação em casa. Bom, mas o que é uma desclassificação? Não é uma derrota? Derrota é quando é uma vitória, tu é desclassificado, é uma vitória. Não. Ah? O Inter, nesses últimos tempos, está virando quase. Ele quase foi campeão, ele quase não foi rebaixado, ele quase foi campeão gaúcho, assim nós vamos. Quase. Agora ele quase vai ser eliminado. Ele não vai ser eliminado. A melhor partida vai de 2017. Não vai. Alguém tem dúvida disso? A melhor partida? 2017. Mas te contesto aqui. Eu também. Melhor partida do ano. Eu também. Melhor partida do ano. Mas te contesto. Tira aqueles 10 minutos iniciais da pressão do vamos, que vem do vestiário com o entusiasmo todo, que saiu o gol do D'Alessandro, e o contra-ataque feito pelo D'Alessandro, que resultou no segundo gol internacional. Perfeito. Me dá outros lances. Me dá outros lances do jogo, que o Internacional teve lá, quase marcou. Desmanchando tua tese, diz aí, né? Me dá tá entre eles, me dá outros lances. Tira aqueles 10 minutos iniciais. Que bastante intensidade, a pilha ótimo, pilha do vestiário. Aí, tu não viu eu quero o jogo jogado. Vocês não viram o Internacional interessado em campo? Interessado? Buscando o jogo? Pô, vem cá, interessado é outra coisa, né? É o cara aquele que vai pra noite, é o cara que vai pra noite lá, tá interessado. Esse é o cara. Bom, eu vi um time buscando a classificação. Até o último minuto. Tudo bem. Eu vi isso. Tudo bem. E aí o Internacional... Mínimo, né? Tinha que buscar a classificação. Agora também vi um time que aos 20 do segundo tempo morreu fisicamente. Quem? Internacional. Isso é verdade. O Internacional está morrendo fisicamente há muito tempo, mas não é isso aí. O Internacional morreu antes. Aí o treinador interino, com todo respeito ao Odair Hellmann, começa o segundo tempo botando um jogador que não atua há um ano. E traz o Palmeiras para dentro do Internacional, porque o Sacha foi o quê? O Sacha foi o assistente de lateral. Aí tira um atacante, que era o Chirino, tem outro atacante no banco, que é o Brenner, e bota um que nem se sabe o que é, se é atacante, o que é. Mas me diz uma partida melhor que essa do Inter. 2017 não teve. Não, mas, porra, o Nelson... O primeiro tempo contra o Corinthians foi melhor. Desculpe, amigo. O primeiro tempo contra o Corinthians foi melhor. No jogo do Jogou. Primeiro tempo não serve. O Inter jogou 10 minutos, Nelson. Jogou 10 minutos e acabou. Eu não sei que marca a televisão de vocês. Eu tava no Beira-Rio. Bom, não sei, então tá. Mas tu devia estar ocupado com outras coisas lá. Não. Ocupado com outros negócios. Não, mas o Inter jogou muito bem ontem. Aí, como é que é, Júlio? Não, o Inter jogou muito bem ontem. Jogou muito bem. Eu gostei do que eu vi do Internacional, só que nós temos... Eu procuro sempre ter uma moderação em tudo que eu faço, pelo menos do jornalismo esportivo. Na minha vida, não. Mas na minha carreira, sim. Por exemplo, eu vi o Internacional... Quer dizer que nós não somos moderados? Não, de que ao dizer que eu sou moderado, não quero dizer que vocês não sejam, né? Claro. Mas eu tô trazendo para primeira, para eu singular, como diz um amigo meu. Eu singular é bom. Bom, senhores, o Internacional naturalmente teria uma motivação, nós falávamos disso ontem. Por quê? Porque o Internacional jogou contra um bom time e naturalmente quando é briga de cachorro quente é bom, de cachorro grande, você tem... Não sei, coisa de gordo. Mas quando é briga de cachorro grande, naturalmente tem uma motivação.
Por quê? Porque é o grande jogo, a perna endurece naturalmente, no termo que os boleiros utilizam. E o Internacional entrou ontem em campo sem a tensão que naturalmente teria se não tivesse sido trocada a comissão técnica. Terminou aquela coisa assim, e aí, será que tem pressão? Será que se perdeu hoje o Zago cai? Não, o Zago já está fora do Internacional. Então isso foi um facilitador. Tinha a presença do torcedor, e aí tem algumas peças que ontem jogaram bem. O D'Alessandro jogou bem, o Edenilson voltou a jogar bem. O Internacional teve uma maneira mais consistente de jogar em relação a ele, Inter. Aí que está o problema. Eu não sei se é isso que está pensando o Rogério. Eu vou por esse caminho. É que o Inter, não é que ele tenha feito uma grande atuação, é que o Inter jogou melhor em relação a ele, Inter, que a última amostra era aquele time apático que tomou um laço do fraco do Paysandu. Então, era esse Inter que se tinha na cabeça. Sim. E tem um envolvimento que é diferente. O Odair Hellmann é um cara que o tempo inteiro ele praticamente jogou com os jogadores. Também se olhava ali para a beira do campo e se via uma outra situação. Não apática. Não é que o Inter tenha sido 10. E o peso do Palmeiras, ele serve para debate nosso daqui para frente. Talvez nós da imprensa, vendo o Palmeiras à distância, não vendo o Palmeiras jogar ontem como nós vimos, a gente tenha supervalorizado o Palmeiras. Porque o Palmeiras não é essa máquina toda. O Palmeiras contratou em quantidade e com muita grana. Mas tem muitas falhas esse Palmeiras. Deve estar arrependido de ter mandado o Barrios embora, né? Ficou com o outro. Bom exemplo. O que o Barrios está jogando hoje, o Borja é o novo Damião. O Cuca não gostou do resultado. Mas claro que não, ele quase caiu. Mas o jeito que ele montou o time, falei com o Cuca depois da mas ele facilitou as coisas. E ele me diz, eu não gostei nada do que eu vi. O Cuca, em uma mudança, ele teria quebrado o Internacional. Porque quando machucou o Dudu, ele já fez a opção errada, na minha opinião. Ele teria que ter começado com o Rafael Veiga, que é o cara mais próximo de um articulador que tem o Palmeiras. Ele botou não tendo guerra. De ataque, né? Então, se ele tirasse, se ele não quisesse tirar o Jean, ele que tirasse o Fabiano, então, que não estava rendendo nada, deslocasse o Jean para a lateral e ali ele colocasse o Rafael Veiga. Ele ia complicar a vida do Internacional. Sim. Tem uma outra coisa que eu falo desde a época que ele saiu do Grêmio aqui, na passagem anterior do Renato. O Zé Roberto, sabe por que o Zé Roberto chama atenção jogando bola? Porque ele tem 42 anos e é algo inédito, e porque quando ele tira a camisa, o cara, mas eu tenho 30, olha lá o Zé Roberto com 42. Porque o Zé Roberto não tem mais força para futebol. Ele não tem mais força. Quando o Renato tirou ele daqui, frente, né? É só pra frente. Ele é uma avenida. E aí é mais uma coisa que o Internacional poderia ter explorado melhor. Só que o Odair não tem muito o que fazer. O Odair estava em cima do imediatismo. O que o Roberto Melo falou na entrevista? O Odair entrou no vestiário chorando, comemorando, porque ele ficou marcado pelo 5-0. Primeiro que ele não tem que ser marcado pelo 5-0 o Grenal, porque não tinha culpa de nada. Evidente. Então tem tudo isso pra gente avaliar. É que é o choque de cachorro grande. Eu não gostei, o Nelson me perguntou sobre uma partida do Internacional. Para mim, o Internacional jogou melhor a partida lá em São Paulo contra o Palmeiras, e o Palmeiras tinha o Guerra naquele jogo. Sim. Jogou melhor lá, foi mais proponente do jogo do que na partida de ontem. Ontem eu te fiz uma pergunta aqui, faço a pergunta para todos que estão achando que o Internacional foi muito bem ontem. Eu acho que ele foi bem. Eu quero, além de ser marcador, porque quem teve posse de bola, quem propôs o jogo a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, foi o Palmeiras. O Internacional não chegou mais ao gol do Palmeiras. Só no final, quando aí o Odair corrigiu, para mim, um erro que ele cometeu, né, de colocar o Brenner na frente, e não o Sacha naquele momento, tira o Marcelo Cirino, bota um outro atacante, segura pelo menos uma parte do time do Palmeiras lá atrás. Não, ele botou o Sacha como sendo um segundo marcador pelo lado esquerdo. Aliás, o Inter já estava prejudicado, por quê? Porque o D'Alessandro também era obrigado a fazer isso lá pelo lado direito. Sim. E aí ficou o Palmeiras dentro do campo do Internacional. Eu peço, vejam o tape do jogo. Me deem algum lance de ataque do Internacional. O Internacional não conseguia nem sair pelo meio-campo na pressão do segundo tempo do Palmeiras. Era todo mundo rifando bola para frente. Aonde é que está a atuação do Internacional? Eu não consegui, sinceramente. Eu vi um Inter mais consistente. É que tu está querendo um Inter nota 10. Esse 10 não dá tempo de ver. Não quero. 10 ele não foi. Eu não quero. Ele foi mais consistente. Não dá para comparar o Inter dos últimos jogos. Ele era 3 com o Zago, ele foi 6 ontem. Esquece a nota, esquece a nota. Vamos dizer assim também. Ele dobrou nota, mas eu tenho que partir de um comparativo. Mas eu estou comparando com o próprio Internacional. Então ele foi muito bem ontem. Não, foi bem o Inter ontem. Não, olha um pouquinho. Com o próprio Internacional lá em São Paulo contra o Palmeiras. Acho que foi melhor. E eu estou querendo
querendo... Teve um lance no primeiro tempo que o Nico Lopes invade e o D'Alessandro passa implorando a bola para ele. Se ele passa ali, o jogo está morto. Ou seja, é que daqui a pouco assim, qual é a defesa que o Fernando Praz? Não, teve essa que a bola não chegou. Mas não chegou porque o cara errou uma jogada. A primeira bola o Nico Lopes perde o gol. O Inter, claro, na minha opinião, o Inter foi superior sim ao Palmeiras. Ele não fez um jogo nota 10, mas que o Inter foi consistente e jogou muito mais Palmeiras. O Palmeiras surpreendeu para mim negativamente. Eu tô desconfiado da marca da tua televisão. Eu não vi. A minha também. Eu não vi junto com ele. Eu tô desconfiado da tua televisão. Não adianta querer me desqualificar no debate com essas bobagens aí. Mas só um pouquinho. Eu tô desqualificando o teu debate. Eu tô pedindo os lances. Eu quero saber os lances. O Internacional foi encolhido, especialmente no segundo tempo. Mas ele conseguiu o resultado que ele precisava. Mas aí ele conseguiu o resultado que ele precisava. 2-0 voltava na classificação. Como conseguiu? Aí tem uma jogada. Tá, isso aí é o início do jogo. Primeiro lance. Eu fiz a ressalva. Os primeiros 10 minutos, até o gol do D'Alessandro, o Internacional foi absoluto. Tá? É a pilha do vestiário, tudo isso aí. Se passa aí começa a entrar na rotina do jogo. O Internacional ainda continuou um pouco para tentar fazer um segundo gol e o Palmeiras começou a tocar a bola. O D'Alessandro telegrafou onde ia bater, né? Foi um golaço, né? O passe do Edenilson, perfeito entre a zaga. E do Dracena, ontem, acho que fez a pior partida dele nos últimos anos, né? O Palmeiras se desfez do melhor zagueiro, que era o Vitor Hugo. É verdade. Vendeu, né, pra Fiorentina. Às vezes não tem também como segurar. Agora, o Inter também O Palmeiras não conseguiu repor um jogador que ninguém dava valor, chamado Moisés. E era quem ditava o esse lance aí do impedimento é um lance que não foi muito impedido, discutível. Olha ali. Tava o calcanhar dele. Muito discutível. Mas ele está impedido. Aí o Palmeiras já estava chegando. Mas teve um lance de um pênalti não marcado. A favor do Palmeiras. Nesse lance aí, ó. Esse lance aí. Atira na bola, né? Isso é pênalti claro. É orientação da FIFA. Se jogar na direção da bola, bater na mão é pênalti. Pênalti claríssimo do Léo Ortiz ali, que foi pra bola. Fez uma bela defesa. E estava enxergando o árbitro, né? Estava de frente pro lance. E foi a choradeira do intervalo, né? Foi pênalti, né? Mas se fosse contra o Internacional, tu ia chorar do mesmo modo, Nelson. O pênalti foi claro. Ele se joga na bola. Com o braço aberto, não tem conversa. Esse é um belo lance também. Esse é o Felipe Gutierrez. É o Felipe Gutierrez chegando. Outra jogada do Edenilson. Essa é a terceira chance de gol. Como terceira chance de gol, Nelson? Onde é que está a terceira chance de gol? É a única chegada do Internacional depois do gol do Internacional. Ele chuta. Aí tem mais um lance que é a cobrança de escanteio também. O jogador chega na área. Aí é segundo tempo cobrança de escanteio. É chance de gol, né? É jogo jogado. Tá, mas não é chance de gol? Bom, mas aí é que tá. É um lance do não gol. Teve o Inter. Foi o único trabalho de bola que o Internacional fez no segundo tempo. Beleza, tá 2-0. O escanteio surge do que, Rogério? Não de um lance de ataque que bateu o escanteio pode surgir, eu até nem me lembro qual é o lance desse aí que surgiu. Então tá mas pode ser um balão pra frente que o zagueiro tira. Tá bom. Porra. Não é tua opinião e a minha. O engraçado é que quando a gente questiona alguma coisa. Não adianta vir com mimimi. Bom, é a tua opinião e a minha. Qual é o lance que resultou eu vou ser claro. Na minha opinião, tu tá com má vontade. Porque o Inter jogou muito mais que o Palmeiras. O Inter teve consistência de marcação. Jogou muito mais que o Palmeiras, mas o Inter não jogou. Não, é que nós estamos pegando o lance de finalização. Nós estamos pegando a finalização. Foi o Inter que mordeu, foi o Inter que desarmou. Isso não aparece aí. Mas o gol sai como se não é de finalização? Mas só um pouquinho, Rogério. Quantas vezes nós vimos lances que o Internacional chuta foi o gol do Palmeiras? Não, mas o gol do Inter. Vai passar o gol do Palmeiras aí. Não foi o gol de Chiripa? Tem gol de Chiripa? Pelo amor de Deus. O cara nem se deu conta que fez o gol. Olha ali. Não teve falha da tua zaga. Olha ali. Não teve falha da tua zaga. Sim, mas aí já o goleiro também. O goleiro foi tarde. O Nelson tá achando que tá uma maravilha. Mas o gol tá maravilhoso. Eu não tô defendendo maravilha. Agora, que eu vi um jogo em que o Internacional foi mais time do que o Palmeiras, bom, aí é a minha visão. Agora, o detalhe é o seguinte, o gol do Inter é mais do que uma finalização, né? É um tabelamento entre o Edenilson e o D'Alessandro, que a bola sobra para o D'Alessandro, ele enfia para o William no fundo, o William cruza para trás e ainda faz o gol, é uma baita jogada. O Keno entrou e melhorou o Palmeiras. Sim, melhorou o Palmeiras. Quando ele entrou, eu achei que não ia. Vocês lembram como é que foi o início do contra-ataque desse gol aí do Internacional? Foi uma roubada de bola. Uma roubada de bola do próprio Edenilson, né? Não. O Palmeiras estava em cima, no passe o Rodrigo Dourado chega junto com o jogador do Palmeiras, que fica reclamando falta, mas não foi falta. Sim. E o Rodrigo Dourado começa a jogada. A bola estava quase na frente da área do Internacional. Falta do Felipe Esse é o grande mérito.
depois, mais pra frente, né? Mas chama atenção porque o Inter também foi diferente taticamente, né? Porque o Edenilson e o Felipe Gutierrez, eles tinham liberdade pelo meio. Porque eu não sei se o D'Alessandro vai aguentar o ano todo fazendo isso que ele fez ontem. Mas ele voltou... Ele não vem jogando jogos. Mas ele voltou a jogar aberto, mais uma vez. O Inter tinha o Cirino por um lado, o D'Alessandro pelo outro, os dois volantes passando e mais o Dourado à frente da zaga. Tem que ter calma com o Cirino. Eu não sei se vai dar certo. Um jogo contra o Londrina, já botaram o Cirino, ainda é o Cirino que veio do Flamengo. Ontem ele foi o jogador que mais distou. Foi uma euforia total, né? Olha, o Inter voltou a jogar bola. Ontem ele foi o que mais distou, né? O Cirino. Por quê? Vocês que estavam lá, o Nelson que estava lá principalmente, por que a troca do Cirino, ok, tá mal, e a preferência pelo Sacha? O Cirino machucou. Não, o Cirino machucou. E por isso que saiu. E por que não entrou o Brenner, por exemplo? Por que não foi o Brenner? Essa escolha o Odair não explicou na entrevista coletiva. Pela posição do Sacha, que nota, ele botou o Sacha claramente para, numa eventual arrancada da posse de bola, ele ter o arranque, que ele está voltando ainda, mas muito mais para ele ser um cara tático. Exato. Pois é. E ele aí foi lá para trás. Aí o Palmeiras jogou no campo do Internacional no segundo tempo. Eu honestamente achei que ia entrar o Carlos, porque era Carlos e Sacha que aqueciam no final do primeiro tempo. Sim. Até poderia ser. E aí achei que entrava o Carlos, mas entrou o Sacha. Esse jogo de ontem era para quem? Pro Valdívia. Era o cara que puxava. Não, e depois o seguinte, que o Carlos pode ser. A escolha do Sacha, O Carlos estava no banco? Tá. Sim. Tanto o Carlos quanto a questão do Valdívia, mas tanto o Carlos dariam de volta talvez a intensidade que o Internacional perdeu. O detalhe é porque se bota o Carlos, pode fazer até a inversão, né? Tira o Nico Lopes da frente, que era o que ele estava fazendo, puxa ele para o lado e coloca o Carlos lá na frente, que é uma posição que ele prefere. E aí você teria um jogador segurando, né, pelo lado esquerdo, que seria o Nico Lopes, e o Carlos lá na frente. Mas também é aquela condição, né? O Odair, ele não tem culpa sobre o que aconteceu. E o Felipe Gutierrez, e ele foi muito bem, de novo. Jogou bem de novo. Assim, ontem o Edenilson foi o destaque. Eu só não acho ele... O D'Alessandro foi escolhido melhor em campo. Eu não vi tão bem assim o Felipe Gutierrez. Eu não consigo ver tanta bola nele. É que eu acho o Felipe Gutierrez... Vocês acham que ele está jogando tanta bola? Jogou muito bem. Eu gosto do futebol do Felipe Gutierrez porque ele rende mais do que isso. Eu também concordo com o Bagé, mas acho que ele coloca o Inter para frente. Sim. É um jogador que propõe passes para frente, passes ele tem deficiências ainda para jogador de seleção que chama a atenção. Ele não tem força para bater na bola. E para escolher para um jogador da função dele. Primeiro tempo do jogo, vocês viram, inclusive, esse que foi o único lance pós-gol do Internacional, a chegada dele, Felipe Gutierrez, chutando da intermediária do Palmeiras. No segundo tempo, quando o Internacional recuou todo, que o Sacha ficou fazendo o trabalho na frente do Wendel, o Felipe Gutierrez teve que recuar mais ainda e ele passou a ser também um jogador que rifou bola, que não é característica dele. É que, na verdade, o Felipe Gutierrez, ele é um terceiro homem ali no meio campo que não pode jogar muito perto do sistema defensivo, ele não tem característica de defesa, né? É um jogador que propõe a jogada para frente, ele tem que receber a bola para colocá-la em andamento. Agora, vai ser difícil. Agora vai ser difícil substituir ele, né? Chamam o enganche. Não é bem o enganche. Não chega a ser o engante. O engante seria para o Internacional se o D'Alessandro estivesse jogando uma outra função. Mais centralizada. Agora, chama atenção que o Inter vai ter dificuldade para substituir o Felipe Gutierrez. Ele já não joga sábado, né? Viajou essa manhã. E olha, e a infelicidade de ter colocado o Sacha foi tão grande, um jogador que ainda não está bem condicionado fisicamente, talvez, ou pelo menos na parte atlética, que o último lance do jogo foi um rebote na meia-lua, na frente da área, tá? E aí o Sacha teve a oportunidade de chutar, pelo menos em gol. Não digo que fizesse o gol, mas chutar em gol. E ele conseguiu pegar na canela, no tornozelo e foi um... Porque eu tô aqui às vezes também para tumultuar, só para perguntar. Tem amigos me perguntando, por que nós começamos pelo Inter, que foi desclassificado, jogou às 9h45, se o Grêmio jogou às 7h30, deu um banho no Fluminense, fez 5-1 no agregado? E o Luan é ruim, é isso. Porque o Grêmio tem problema no Luan. Pelo amor de Deus. Nós vamos falar agora na sequência, na segunda metade do programa, que é a coisa boa. O Grêmio é a coisa boa. Não foi? Não, tô perguntando. Foi bem o Grêmio. Foi bem. Vem cá, nós temos um time que foi desclassificado, tá? Tomando o gol da mesma maneira que vem tomando o gol há quanto tempo? Mas ganhou. E que não corrigiu. Bom, mas eu vou voltar então. Tu te abraça com o Nelson aqui, Não, mas é que venceu. Só um pouquinho. Não precisa ser. Não. Agora vou te defender.
Não precisa usar essa coisa te abraça. Não, é só a opinião dele. Porque se ele diz te abraço, não vou me deixar. É a mesma coisa, a opinião dele. Ele não precisa se abraçar no Nelson pra opinar. Mas eu estou dizendo se abraça os dois, porque eles têm a mesma opinião. Aperta minha mão, vamos se abraçar. Mas venceu. Isso não foi abraço, foi um aperto de mão. Mas tu acha o cumprimento importante nesses casos? Cumprimento? É. Antes do abraço? Não, porque tu propôs um cumprimento, um aperto de mão. Dos dois, tu acha que o cumprimento é importante? Mas não me responde quanto a pergunta. Eu te perguntei isso. Porque mas tu que propôs, o Diogo Rossi coaduna da mesma opinião que obrigado. Mas quem tem que saber entre eles se o cumprimento é importante? Eu não vi o jogo. Eu tentando responder para o Bagé. Eu acho que não. Jogou bem. Jogou quando você acha que perdeu com o jogou bem ontem. Eu já disse que... Então tá, ganhou. Eu não acho. Ganhou. Mas não. Parabéns. O Inter venceu. Parabéns. Excelente. Parabéns. O Internacional conseguiu o resultado que precisava. Isso aí. Ganhou o jogo do Palmeiras. O melhor não é isso. O melhor é o seguinte, ó. Não, tu achou que sim? Tu achou que sim? Então ganhou. Acabou o debate. Então aqui, ó. Torcedor colorado, se está satisfeito com o Internacional de ontem... Maravilha. Então, parabéns pela classificação. Mas eu vou dizer o seguinte, fique prevenido porque vai ter outras decepções como a de ontem. O Inter vai ficar achando que está bem, que foi bem e tal. Agora, só te respondendo, entre os dois que tem que saber do cumprimento. Não, mas é que tu propôs. Se cumprimentem. Então, agora, o Inter pode ser, eu não sei, eu não vi se já saiu a súmula. Saiu, foi citado. Foi citado, teve invasão de campo. Ficou claro o juiz mandando anotar na súmula. Não sei, no final do jogo é isso? Sim, mas eu benevolente. A súmula já diz que a invasão, o Internacional identificou o torcedor que invadiu, que levou para o GCRIM também e tal. Então isso aí vai dar uma multa. Com todo respeito às pessoas que ficam ali cuidando, mas os caras estão ali, eles nem olham o jogo, eles ficam olhando para lá. Exato. Como é que o cara invade, cara? Na boa, não tem... Porque não é uma coisa agressiva. O cara invadiu para lá protestar, mas o cara não entrou para bater mas ninguém. Aí que tá. Esse Dá uma olhada no cara. Esse é um detalhe importante, Bagé. Porque a TV, ela mostra a imagem do jogador, do torcedor correndo, né? E aí o Danilo Fernandes chegando depois que ele coloca assim o dedo em riste para o Léo Ortiz. Isso. O que me chamou a atenção foi o que o Matheus Dávila estava na transmissão comigo lá na Rádio Grenal, destacou que o torcedor, se fosse assim 1 milésimo de segundo a mais, ele teria partido para cima do Léo Ortiz. Mas o Léo Ortiz tem que pegar, armar e dar uma porrada no cara. Claro. Ele teria partido para cima do Léo Ortiz. Eu não sou apologia. O cara tá ali no ambiente de trabalho. Se o cara invadir aqui a TVU e chegar perto de mim e ameaçar, eu vou dar uma porrada nele. Claro. Ele até pode me bater depois. Eu não tô dizendo que eu sou um machão. Mas eu vou me defender. O Danilo Fernandes foi quem defendeu o Léo Ortiz. O que o Internacional agora... Acho que não existe isso aí. A equipe de seguranças vai ver qual foi o setor que esse cara invadiu, Exato. quem eram os responsáveis pela segurança naquele setor e vão ser chamados a atenção, evidentemente. Agora o seguinte, o Léo Ortiz voltou com aquela frescura de novo de vibrar quando corta um lance. Até o Darcy Filho falou Mas aí teve um lance que mostra o Odair Helman também envolvido com o jogo, também comemorando. Aí se o cara vê que o treinador dele está fazendo... Bom, mas isso, tudo bem. Isso é o show da frescura, então. Não, eu concordo contigo. Eu só estou dizendo que o cara está sendo influenciado. Não resolve nada e vou dizer mais isso. O adversário... Isso era coisa do futsal, né? O adversário fatura em cima, porque isso não é do futebol. O Pará no Flamengo tem mania de fazer isso. Sabe? É rei de fazer isso. É uma frescuragem. Aí o adversário fica olhando isso. Ontem, que bobagem. Agora, na próxima eu vou te meter na cialenta. Sobre individualidades, ontem no jogo, eu acho que o William fez uma partida de William ontem. Ele foi muito bem. Perto daquilo que ele apresentou ao longo desse ano, né? Eu acho que ele foi bem. E se tem uma partida para ele relembrar desse ano para se despedir quando for embora agora para o Wolfsburg, realmente vai ser essa. Acho que ele não vai conseguir fazer uma partida melhor, apesar de ter apresentado dificuldades como ele já tinha apresentado antes, né? Defensivamente especial, né? Melhor em termos dele, né? De William. Sim, que é o comparativo que a gente fez desde o início, né? É o Inter com o Inter, o William com o William, jogadores com jogadores. É o experimento, é o cachorro de Pavlov, né? Ele é só... Não tem a inteligência para jogar. Ele é só aplicado aquilo ali. É aquela jogada do William, se não for aquilo, não sai nada. Eu não acho tão ruim assim o William. Que entrou no lugar dele, como é o... Danilo Silva. Danilo Silva. Tá fora. Que jeito era aquilo de desembocado na bola, meu ele Deus deu uma bundada na bola. É que ele voltou de lesão agora, né? Também é interessante prova dizer que o isso. Internacional não tem lateral direito.
Reserva? Tem o Alemão, tem o Júnior. Não, o lateral... Falando de jogador de futebol. O lateral... Mas o pessoal veio conhecer o Beira-Rio. O lateral para substituir o William ontem estava no Beira-Rio, vestindo uma bela calça preta, um casaco, o Júnior. Tava lá, ele devia ter ficado no banco de reservas, não Danilo Silva. Eu não entendo isso no Internacional. Se tem que apostar em alguém, aposta então no menino que está vindo lá da categoria Júnior. Isso. Tá? Para ver se vai dar certo. Aí vai trazer o Danilo Silva. Pô, pelo amor de Deus. Ontem ficou o Hernando. Qual foi o destaque que teve o Danilo Silva na outra passagem aqui pelo Internacional? A venda dele. Eu nem lembrava dele aqui. Agora, mas em 2010 ele estava no time encaixado, aí aparecia mais fácil. Um jogador normal. Aí o Internacional está tentando agora, está brigando lá com o Panathinaikos, né? Moledo. Para repatriar o Rodrigo Moledo. Não, tá acertado. Nós falamos isso aqui já há algum tempo, né? Agora o Panathinaikos não quer liberar, né? Não quer liberar. Tá, mas quem é também o Rodrigo Moledo na ordem do dia para ser já foi e voltou jogador? 3 vezes. É a terceira passagem. Então, olha, sinceramente, eu não quero aqui o Moledo é dar esperança para o torcedor colorado. Com todo respeito, mas o Moledo é um Paulão piorado, na minha opinião. Se eu tivesse que escolher Paulão e Moledo, eu escolheria o Paulão. Escolheria. Mensagem do Sesc, já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, guria! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. O Vinícius Collen diz aqui pelo Facebook, o Inter está que nem tainha, nada e morre na praia. Abraços, Vinícius Collen. Diga, Diogo. O Cláudio de Gravataí manda o seguinte, está correto, Rogério, o Inter foi o mesmo de sempre, sai na frente e recua, até levar o gol e vai tudo pelos ares. O Fluminense é que é ruim demais, e eu não estou satisfeito com o Internacional, mandou uma cara aqui de triste, né, o nosso amigo. Então quer dizer que ele está dando a entender que o Grêmio ganhou porque o Fluminense é ruim demais. E o Inter foi por quê? Porque foi mal o Inter. E o Grêmio ganhou porque o outro é ruim também. Boa tarde, amigos. O Grêmio ganha de todo mundo que é ruim. É o melhor time do Brasil hoje. Eu também acho, realmente. O melhor futebol do Brasil é do Grêmio. É verdade. Boa tarde, amigos. Primeiramente, uma meia-culpa de torcedor. Torci muito para que o Nico Lopes fosse contratado, mas ele vem revogando meu pretenso entendimento e em doses quase industriais. Se não vejamos 2 exemplos, os 3 que ele perdeu contra o Corinthians, mais os 3 de ontem, sendo que o primeiro estava de frente e o segundo caiu na perna direita, né, que foi a do Nico Lopes. E na terceira, estou em cima do defensor enquanto o Dali estava sozinho. Erga a cabeça, Nico Lopes, manda o Mauro Lau por aqui criticando o jogador uruguaio do Internacional. Eu acho que ele vai sobrar nesse time do Inter. Mas é um jogador que tem potencial, ele é jovem ainda, né, o Nico. E o Norberto Cassonati manda um recado aqui querendo saber onde estão os fantasiados do programa. E amanhã? Mas é amanhã. Mas não são os, seria apenas eu perdi a aposta, né? O Inter não classificou. Era entre o Bagé e o Bavaresco. Isso. Então tem que se pensar qual é a fantasia para o Alex Bagé. Tem que se pensar nada, quem decide sou eu. Não, só um pouquinho. Aceitamos sugestões aí dos telespectadores. Que não serão aceitas. Eu dei uma sugestão do nosso grupo. Mas Carme Miranda. Não, Pombagira. Pombagira. O que é Pombagira? Pombagira não é fantasia, né? Pombagira não é uma entidade? Tu brinca com religiosidade, assim? Atenção você que é seguidor aí de matriz africana, o nome dele é Nelson. Nelson Saída. E eu posso descobrir o nome completo, que facilita bastante. E ele já tá de preto. Não. Comemorando o resultado. Ganhou o jogo e não se classificou. 2-1. Parabéns pela vitória. Acho que ele não tinha entendido o regulamento. Ele saiu tão feliz do Beira-Rio. Tem gol qualificado? Qual é que é? Que espetáculo. O Palmeiras fez 2-1. Que vitória. E aí? Eu acho que ele não tinha entendido o regulamento. O Lucas... Mas tudo isso que nós falamos aqui não tem problema, porque o D'Alessandro disse que essas merdas que falam fora não entram no vestiário. Se o D'Alessandro fala, eu posso falar também no microfone aqui. Né? O D'Alessandro disse que quem usa o Twitter é covarde. Mas tem cara covarde. É verdade. Isso que fizeram durante a semana, ele tem razão. E eu, sinceramente, eu uso muito o Twitter, até coloquei no Twitter ontem.
Atenção, colegas de imprensa, procurem outro para discutir, não é o D'Alessandro o problema do Inter. E ele tem razão quando ele coloca isso aí. Porque os caras são covardes mesmo. Os caras inventam coisa. Eu tenho depois. Fake, né? Hoje eu mostrei lá na redação da Rádio Granal para alguns, mostro para vocês fora do ar. Um dos caras que andou botando bobagem aí no Twitter, cara, tem um cara no Rio de Janeiro, eu vou dizer no ar, talvez facilite a vida do coitado. Tem um cara no Rio de Janeiro, é um torcedor aí, e ele manda num grupo. E aí tem um amigo meu que está no grupo e ele mandou para mim. O cara cria notícias fake. Aí o cara criou a notícia do Marcelo Oliveira, que era técnico do Internacional. Aí esse rapaz foi lá e botou. Aí depois o cara criou que não era mais, que era o Vanderlei Luxemburgo. Esse rapaz foi lá e botou. Citou o Wagner Ribeiro como empresário do Luxemburgo. Não é o Wagner Ribeiro que trabalha com o Luxemburgo. E aí depois surgiu a história do Danilo. Será que não hackearam a conta? Sempre a mesma coisa. Então tem que ter um pouco mais de responsabilidade. E aí tem razão o D'Alessandro nesse ponto. Porque o que chega para ele é o seguinte, os caras estão dizendo isso. E é maldade, não aconteceu nada disso que foi dito. Eu vou dizer uma coisa, vamos depurar um pouquinho. O D'Alessandro sabe quem trabalha sério aqui. Jornalismo. Ele reconhece. Quem trabalha sério, ele reconhece. Ontem o Edenilson disse uma coisa que me chamou a atenção na zona mista. Ele destacou que o jogador tem uma motivação natural por jogos grandes, o que não é nenhuma novidade, todo mundo sabe. Sim. Agora, ele disse que o grupo do Inter é um grupo de jogadores que não tem costume de jogar divisões de acesso, como é a Série B do Campeonato Brasileiro. E que eles têm que aprender a jogar a Série B. E que ele comemora o fato de o Guto chegar porque é um treinador que conhece a Série B. Só tem que ter jogador com esse perfil, né? Pois é, ele disse isso. Não adianta tu cobrar dos dois zagueiros do Internacional um perfil de Série B que ele disse que os jogadores precisam aprender o mais rápido possível a jogar a Série B. Mas aí tem uma outra situação embutida, Rogério. Não é a questão da qualidade, senão vou chegar à conclusão que o time do Inter é bom demais para jogar a Série B, não vai conseguir. Não, eu acho que tem que adaptar algumas coisas. O que o D'Alessandro pega na entrevista é comprometimento. Isso. Os caras que correram contra o Palmeiras não correram da mesma maneira contra o Paysandu. Por quê? Porque no Paysandu ficou muito claro que o Inter ia apertar um botão uma hora ali na Casa Mata e o Inter ia começar a jogar. Exatamente. Não vai acontecer isso. Mas isso foi o então é esse pensamento da Série B. Porque tem outra bobagem que está sendo dita aí pela direção e alguns de nós da imprensa seguem. O Inter tem um time de Série A jogando a Série B. Vamos parar com essa bobagem. O Inter está na Série B. O Inter tem que se cuidar para poder voltar para a Série A. Essa bobagem esse pensamento é bobagem. Essa bobagem é tão grande que chegou a tomar uma porrada do vice-futebol do Grêmio num outro jogo, né? Com certeza. Tem que jogar. É a Série B que o Inter está jogando. Falar menos, jogar mais. Pronto, vamos jogar e ponto final. O próprio D'Alessandro, num Grenal, teria dito alguma coisa. Não exatamente assim. Ele disse, o time de Série B veio aqui e empatou com o Série A. Mas aí quem está perguntando pro D'Alessandro tem que lembrar de tudo isso e tem que pegar e contrapor. Dale, para aí, mas aquele dia você não falou... Aí vai de cada um. O que o D'Alessandro falou foi certo, foi um time de Série B. Mas ele foi irônico, né? Não, tudo bem, mas não é essa a questão. Isso tem que se saber. O Internacional tem que ter consciência disso, que ele é um time de Série B hoje. E tem que jogar e dançar com essa música que toca na Série B. Agora, gostei muito do discurso de chegada do Guto Ferreira. Né? Eu também, mas vamos falar do Grêmio. O Internacional, vamos falar do Grêmio, velho. Final de novembro está voltando. Teu time ganhou, parabéns, passou para a próxima fase. Vamos falar do Grêmio, gostei da chegada do Guto. Quando é que nós vamos pode falar no Grêmio já? Já? Eu estou sugerindo isso aí. Logo depois da mensagem da Multissom. Logo depois da mensagem da Multissom. Na Multissom você encontra as últimas novidades em tecnologia. Smartphones, televisores, tudo em instrumentos musicais, milhares de CDs, DVDs e games, além de uma linha completa de beleza, para você e para a sua casa. Multissom, sempre perto de você. Você liga para ele. E liga quem ligou para nós aí? Ih, muita gente mandando recado pra gente por aqui. Por exemplo, manda um abraço aqui a Carmen dizendo assim: boa tarde, este programa está ótimo, parabéns, amanhã quero ver as fantasias. Manda ela participando com a gente. Balagandantes. Não, mas do jeito que tá, tu já pode trazer mais uma. O que entrou, olha, eu não tenho problema nenhum em participar uma vez por semana aqui fantasiado. Mas não aquela que falou no grupo, né? Não. Biquíni e tal. Emprestado. Não serve em mim, né, cara? Fio dental. Não pode. Não. Tem a parte de cima, a parte da cabeça pode ser. O nosso amigo aqui, do final do prefixo 49, lá de Floripa, manda assim, Bagé tem que se fantasiar de mosqueteiro, manda ele aqui. Ele acha que é mosqueteiro. Tá, ele deve estar me chamando de gremista.
O Lucas diz o seguinte... Ou chamando de Colorado querendo que tu te fantasia. Pagar uma prenda. O Lucas diz assim, ó, que o Inter foi outro ontem, isto foi sim, apesar de ser com o interino. Isto prova que os jogadores tinham descontentamento com a maneira que o Zago estava conduzindo o Inter. Ou seja, os bruxos dele tinham que jogar pelo menos um, tinha que estar no jogo. Ele deve ter ficado com inveja e até com raiva de ver o time do Inter jogar totalmente diferente de quando jogava com ele, disse o Lucas. E o Edenilson disse ontem também na zona mista que a atuação de ontem foi um pedido de desculpas ao Zago, porque tudo aquilo que eles jogaram ontem foi exatamente aquilo que o Zago ensinou e propôs para ele nesses últimos 6 meses. É sempre o mesmo papo. Por que eles não conseguiram jogar? Pois é. Eu imagino, se eu sou o Zago, pelo contrário, eu estaria pé da vida com os caras. Os caras deram a vida lá do jeito que não dá mais. Vamos falar do Grêmio agora. Hoje está de aniversário Miller Bolanhos, né? Está de aniversário Um abração, Miller Bolanhos, então. Não sei nem quando que ele vai voltar pro time e como vai voltar, né? Isso é outra discussão. Não, no lugar de quem? Então, vai voltar. Ele voltam rindo. O lugar dele está garantido. O Maicon tira o Michel e no lugar do Miller tira o menino que erra gol lá, o Pedro. O Luan vai ser negociado e entra normal, se acomoda. Bom, aí pode ser. O Sesc conta com mais de 40 academias no estado, são equipamentos modernos somados a um acompanhamento profissional adequado, que proporcionam a melhor experiência visando a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. As academias Sesc possuem a certificação de qualidade ISO 9001-2008. Confira os endereços e mais informações em sesc-rs.com.br/esporte Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O Zinho ontem falou uma coisa muito legal, cara. Gostei de ouvir o Zinho. Você vai falar do Grêmio? Vou falar do Grêmio. Cada vez que tu começa, você tenta falar do Grêmio, o Rogério deu um comercial. Mas agora eu vou falar. É ruim o comercial, né? É ruim, né, Nelson? Não. É ruim o comercial. Desespero do David. Não, é ruim, é para desespero eu não estou dizendo isso. Não, ele está dizendo. Não estou dizendo que é ruim, Está insinuando. É ruim o Deus, eu adoro comercial. Fala sobre o Grêmio, por favor. Eu queria dizer o seguinte, é bom que seja assim, né? Porque senão a gente não está aqui. Ontem, eu não sei quem é que estava transmitindo o jogo na Fox ontem, eu não me lembro quem era. Na Fox é o Gordinho aqui, que eu não sei o nome. Aí ele resolveu perguntar, devido à presença do Tite lá, se o Ramiro já não tinha um lugar na seleção brasileira. E aí o Zinho... Mas vem cá, tu vai começar a falar... Não, só é que eu quero falar uma coisa que eu acho importante. Que o Zinho falou. Nós aqui falamos o ano inteiro. Não, para aí, mas deixa eu dizer o que o Zinho falou. O cara perguntou a opinião do Zinho. O Zinho disse, não, só um pouquinho. Para a seleção... Só um pouquinho. Não, eu estou dizendo só um pouquinho. Tá bem? Ainda falta alguma coisa. Olha, que a última edição que os caras fizeram no e-mail deu um baita de problema pro Internacional. Eu me lembro que eu ouvi isso, ou quis ouvir, então tá bem. Que ele diz assim, não, ele é um bom jogador, mas para a seleção ainda falta muito. Agora, aí não foi ele. O muito é por tua conta também. Não, ele falou muito. Não, ainda falta alguma coisa para a seleção. Muita coisa. Agora, o Luan, que a torcida do Grêmio... E o que ele disse a respeito do Ramiro pro time do Grêmio? Que ele é importante nessa mesma frase. Que ele é importante pro time do Grêmio, mas eu não estou discutindo a importância dele. Tá editando a opinião do Zinho. Eu estou só dizendo tu mesmo reclamou do espaço pro Grêmio e tu tá acabando com o espaço que nós podemos estar falando. Tem gol para ver do Grêmio. Mas nós vamos vendo os gols, vamos falando. O Luan, o meu pedido não foi atendido. Está comandando o programa. E edita ainda a fala do Zinho para tu ter razão naquilo. O meu pedido não foi atendido. Tirem o Luan do time do Grêmio 5 jogos. Torcedor que não gosta do Luan, isso é uma heresia. Tu tá maluco. O cara é o melhor jogador atualmente, na minha opinião, do Brasil, jogando em atualidade. Não tem outro jogador jogando mais. Quando ele joga a bola, não existe outro jogador no Brasil que joga mais do que ele. O cara parece que flutua em campo, cara, sabe? Faz o que quer com a bola. E a torcida do Grêmio, o cara erra um passe. Não sei. Outro. Pedro Júnior. Não, mais um, por favor. Pedro Rocha. Pedro Júnior fez gol lá no Japão. Ele fez gol agora, semana não fez? Isso. O Pedro Rocha. Não é nenhum craque? Não é. Mas é um jogador extremamente importante ao esquema do Grêmio. Meu Deus. Não ele é importante porque não tem outro. Sabe por quê? Se o Douglas não tivesse machucado, esse menino já estava no banco. Vendido até. É que não tem outro. Fez outro gol. Ontem ele fez um gol importante. Ele teve tranquilidade. E os outros todos queriam. E as finalizações de ontem dele, que ele cobra tiro de meta a 10 metros do gol. Mas olha aqui, tu fez um levantamento esse tempo, de 50%, acho que foi uma coisa assim, dos gols do Grêmio. Do Luan. Tem participação 52%. Do Luan. Ou participação é gol dele, né? Isso.
Eu quero que tu faça, então, estou te fazendo um pedido, talvez tu até saiba. Faz um levantamento das participações do cada um, os gols que ele errou. Bem menor, já não é isso aí. Quantos gols importantes ele fez do ano passado para cá? Da Copa do Brasil para cá? Importantes na final da Copa Libertadores, do Brasil. Que foi a mesma competição que ele foi lá e ele mesmo se atrapalhou porque ele foi expulso. Mas agora é o seguinte, o Pedro Rocha... O Barrios e o Luan estavam de sacanagem onde que o Pedro Rocha estava. Porque em duas oportunidades, uma do Barrios e outra do Luan... Não... Tudo bem. Tu sabe com quem tu sabe com quem tu consegue conversar. Não, mas é o seguinte, é que ali era só tocar pro meio e o Pedro Rocha estava sozinho. Mas ele erra. Pode até errar, mas era só empurrar a bola para nos dois lances, tanto o Barrios quanto o Luan. E o Luan já tinha feito o gol dele. Aí no lance do gol do Grêmio, quem faz o passe é o Ramiro. Isso, e o Ramiro perde um gol feito também, tudo bem. Pô, mas o Ramiro tem que fazer gol ou o Pedro Rocha? Não, mas ele tá sozinho. Tu tá defendendo o Pedro Rocha que tem que fazer gol e tá acusando o Ramiro. Tá dando pau no Pedro Rocha e o Ramiro perdeu um gol feito de cabeça. Foi falta para expulsão? Não, primeiro, foi falta. E outra, já falei, não tem nada a ver com a falta do Kahneman depois. A falta do Kahneman, o Kahneman chega a recuar a perna. Olha o que é o lance, é de frente, o outro é uma tesoura de costa. E tem um pênalti também que o juiz não deu. Dois pênaltis, né? Não, esse do primeiro tempo. Eu destaco que foi o Carrinho também. Não tenha dúvida. Isso aí foi pênalti. Ele só não deu esse pênalti porque tinha expulsado. Aliás, graças a Deus que o Henrique não veio pro Grêmio, né? Essa é uma verdade. Que bom que ele preferiu o Fluminense em vez do Grêmio. Aí foi um golaço. Meu Deus. E essa bola é o Ramiro, o Lucas Barrios e a finalização do Luan. Que detalhe, a bola foi um pouco mais nas costas do Luan, né? Ele domina girando. Ele já está sabendo qual é a posição. Ele já sabe o que ele vai fazer. Sim. O cara diferente sabe o que vai fazer antes. Isso aí, diferente. Que golaço. Tu passa para o outro ali, o cara vai agora, eu vou para onde? Se é o Pedro Rocha, ele tenta driblar o zagueiro ali. O segundo nome também. Pode ser. Esse é o pombo sem asa. Esse é o pombo sem asa, famoso. Mas é a qualidade do jogador. Nos dois jogos, o Grêmio amassou o Fluminense. Foi 5-1 no agregado. Aí o grande lance do Pedro Rocha. Foi frio. Não, aí não. Olha lá, onde está o Pedro Rocha? Era o Barros tocar. Não, isso aí foi o gol que o Pelé não fez. Não, o Pelé não fez, foi sem tocar na bola. Não, Rogério, mas foi sem tocar na bola. Esse não passa a bola. É parecido. O cara que faz essa jogada não passa para ninguém. Esse não passa a bola. Só que ele está sem ângulo para fazer. Mas é o centroavante, não vai passar. Não, tudo bem, ali o Barros não tinha feito esse tapa do Léo Moura também mostra a qualidade. O Léo Moura encaixou no Grêmio. E a qualidade da finalização do Pedro Rocha. O Léo Moura vai sair do time também. E o Pedro Rocha fez certo. Vocês estão criticando tanto. Ele gingou para um lado e terminou fazendo o zagueiro pisar, inclusive. Mas foi o único acerto dele. De vez em quando ele tem que acertar, ele é jogador de futebol, né? Não, tudo bem. O único acerto dele, mas ele fez o gol. Tá bem. Mas foi o único acerto. Que bom que não precisou de mais, né? É verdade. Mas tem que lembrar isso também, né? E do jeito que ele tá jogando, não pode ser mais Rocha, vai ser Pedrinha. Não é? Mas claro que o que aconteceu no início do jogo, a expulsão do jogador... Olha isso. Cara, olha isso. Não é a primeira vez que esse menino... Não, cara com o goleiro, Outro dia ele fez pela Libertadores uma brincadeirinha assim. Isso não é momento de brincar. Mas no mesmo jogo que ele fez a brincadeirinha pela Libertadores, o Barrios também fez brincadeirinha, o Luan também fez brincadeirinha. Naquele jogo da Libertadores, o Barrios perdeu também 3 ou 4 gols. Mas o Barrios é jogador de Copa do Mundo, o Barrios é jogador jogando na Europa, o Pedro Rocha é quem? Não dá Pedro Rocha achar que é o Luan ou o Barrios. Não, ele não pode, ele tá começando. Mas ninguém pode. Não, ele não tá Ninguém pode ficar de frescura num jogo que tu faz 7 gols, fez 4 ao natural, poderia ter feito 5 ao natural. Não é frescura, o cara não vai ali pra errar. A diferença é que ele não tem qualidade pra isso. Mas vai pra fazer a jogada mais bonitinha. A jogada que pode ser simplificada, que é fazer mais bonitinha. Esse menino tem que agradecer a Deus todos os dias. Ele só bate pro Deus gol. Foi muito bom. Não, joga no lado ali. Passa pro lado. Olha lá, tem um jogador lá dele. Tá, mas vem cá, quando era pra ele receber porque mas ele tem que passar porque ele tem dificuldade. Ele erra. Pelo amor de Deus, quer dizer... Mas ele erra mais fácil também, mas ele erra mais fácil. O Pedro Rocha é o Maluf do futebol. O Maluf roubava, mas fazia o Pedro Rocha. Ele erra mais fácil. Ele tá jogando porque não tem outro. Há um momento que encaixar o Douglas de volta, o Miller joga. Aí tá o lance do Kahneman, ó. Foi um carrinho de frente, não dá pra comparar. Olha o fiasco do Henrique Dourado. Dourado é o fiasqueiro. Não teve, ele é a repetição. E aí já estava a zaga reserva. A zaga reserva. Olha quem é o zagueiro. O Thierry e o Bressan. Sim, não, mas quem salta ali é o Bressan. Mas foi certo, Renato. Aí é o pênalti. É o Jeromel desgastado e o Kahneman com o amarelo. Esse aí foi o pênalti do Henrique. Isso. Muito parecido com o lance do Léo Ortiz aqui no jogo internacional de Palmeiras. A baita defesa do goleiro. Não é o goleiro.
Agora o seguinte... E o juiz também está de frente, né, cara? Mesma coisa. O ingresso dessa zaga reserva aí, a mim mostra que o Renato está querendo entrosar esses dois zagueiros, porque vai jogar com o time reserva. Ali na frente vai precisar. Mas ontem também teve a necessidade, né? O Kahneman tinha cartão amarelo e o Jeromel sentiu o joelho. Sentiu o joelho. Mas se fosse jogo a valer... Sim, com certeza. Ontem o Tite estava assistindo o jogo do Grêmio lá no Rio de Janeiro. Com a lesão do Dudu, pode ter um corte do Dudu e não dá para descartar uma chamada do Luan, né? Não dá. Pelo que jogou ontem. Lembrando que o Tite não convocou ninguém para o lugar do Lucas Lima, que foi cortado. Pode ser também que não convoque. E o Dudu é lesão muscular, né? Isso. Pois é. Saiu chorando o Dudu, né? Mas para ele chorar também não precisa muito, né? Ele tá sempre chorando. Mas hoje era melhor ter o Dudu no time do Grêmio do que o Pedro Rocha. Não dá para comparar. Não, mas tu quer o Pedro Rocha? O Davis Wagner não gostava do Dudu no Grêmio. Eu gostava do Dudu no Grêmio. Mas o Dudu não jogou no Grêmio que jogou. Agora, gostar do Pedro Rocha e não gostar do Ramiro... Eu vou de novo. Eu nunca disse que eu não gosto do Ramiro. Eu vou repetir o que eu já disse. Mas eu quero trazer um debate aqui que eu ouvi hoje. Reza para o Ramiro não machucar. Se o Ramiro machucar... Vocês estão com o Pedro Rocha como o Davis Wagner está com o Ramiro. Não, mas o Pedro Rocha é consenso geral que ele não joga bem. Consenso geral, cara. Como consenso geral? Abraço pro seu Gessé, pai do Pedro aí. O Rogério Amaral é fã do seu filho. Ele anota os gols do seu Gessé lá, mas nunca vai faltar caderno. Mas ele não é pai do... Mas nunca vai faltar caderno para ele anotar o gol. Ele tem que fazer isso. Mas ele comprou um caderninho de criança e nunca vai anotar. Deixa ele anotar. Agora eu vou trazer amanhã o caderno que o seu Gessé anota os gols do Pedro. Agora eu quero trazer... Vocês estão debochando de uma relação pai e filho. Não. Isso é a tua interpretação. Pare de definir o que nós falamos ou não. Ninguém aqui debochou. A interpretação de quem está assistindo a conversa. Não é o pai do seu Gessé. E a dele pode ser pior ainda. Pode. Eu poderia ser rico e não sou. Agora, hoje pela manhã eu ouvi uma coisa... que eu tenho que perguntar para o Bagé, eu me prometi que perguntaria a ele. Fora depois do ar. Vai perguntar. Eu vi uma relação de pai e filho, tu falou aqui. Tá bom, é explicado. Logo depois da mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Muito bem. Olha aqui, ó. Vem ter a pergunta do Diogo Rossi para o Alex Bagé, mas antes o Rafael Costa Chaves diz: abraço, ótimo programa, melhor quando o Forcolém está aí. O Forcolém participa conosco às quartas-feiras. O Diego Mendes: ótimo jogo, jogamos bem, dava para ter goleado o Palmeiras se não fosse os gols perdidos. Mas os deuses do futebol não nos ajudaram a classificar. Cabeça erguida para voltar com tudo para a Série A, diz o Diego Mendes. Vamos, Inter. É isso aí. O Eli Bem: é bom esse Palmeiras, eliminou o Inter sem fazer nenhum gol. Os dois gols foram contra, né? Isso. Lá do Léo Ortiz de São Paulo e aqui do... Eu esqueço o nome do jogador. Danilo Silva. Mas o gol foi pro Thiago Santos, né? Foi dado pro Thiago Santos. Paulão é Figueroa nessa defesa do Inter atual, diz o Eli Bem. O João Amaral: bela bucha do Luan. O Sérgio Luiz Ritce Moreira. Ou Ritce Moreira: Bagé tem que se fantasiar de mosqueteiro. Mas aí também já. Pode ser que seja mesmo, então. João Amaral: quem convoca Rodriguinho 1000 vezes Ramiro. Viu? É verdade. O Natan Secone. Mas o Rodriguinho foi para a seleção? O Natan Secone: Ramiro é seleção. Isso. Ramiro é seleção, Davis não aparece. Vamos lembrar que o Tite já convocou o Juliano, né? Sabe quem está nos acompanhando aqui? Meu querido amigo ex-secretário da Cultura de Porto Alegre, Roque Jacob. Está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Pergunte, Diogo Rossi.
Eu admiro muito o Bagé, né? Todo mundo sabe disso. Olha a introdução. Sabe que eu tenho, né, admiração por ele. Beijo antes, a transa é certa. Agora, Bagé, por que a tua predileção por Pedro Rocha em relação ao Nico Lopes? Não, foi perguntado isso hoje lá na Rádio Granal. Quem é melhor, Nico Lopes ou Pedro Rocha? Primeiro Esse foi o debate. Eles são jogadores diferentes. Se chegam para mim, daqui 5 anos eu serei técnico de futebol, né? Eu vou começar a carreira em 5 anos. Então, se o cara chegar para mim daqui 5 anos, quem tu quer contratar? Eu tenho o Nico e o Pedro Rocha. Eu quero o Nico Lopes. Agora, o que eu abordei depois é a importância que o Pedro Rocha tem no esquema tático ainda do Grêmio. Então, a gente brinca aqui, às vezes exagera, mas não pode ser o nota 10 o Nico e nota 0 o Pedro Rocha. Eu acho que ele tem as valências interessantes ao time do Grêmio. Mas no momento que tiver todo o time encaixado, ele vai acabar sobrando. Porque ele é muito mais suor do que intelectual. Ele mais corre do que pensa. O Nico Lopes eu acho um jogador mais interessante porque o Nico Lopes é mais finalizador. Aí vão dizer assim, não, mas ele faz menos gols do que o Pedro Rocha. Só que aí nós temos o Nico Lopes no Internacional que está uma bagunça há pelo menos 1 ano e meio, né? Mas se eu tivesse que contratar, eu contrataria o Nico. Eu acho ele mais jogador que o Pedro. Eu prefiro dentro do próprio Grêmio. Por que o Everton, né? Num primeiro momento se falava do Everton. Tal. Desde a época do Filipão. E é justamente isso. O Pedro Rocha é um jogador mais tático. Aliás, a gente citou outro dia aí a Ponte Preta 3-3 no início do campeonato 2015. Era o Guto Ferreira. Que o Filipão era o técnico e começou com Lincoln e Douglas no banco. Aquele time era do Guto Ferreira. Domingo de manhã. Dia das Mães. Que o Grêmio saiu ganhando com o gol do Yuri Mamute, né? Foi. Aquele jogo. Aliás, está onde o Mamute? O Mamute está no Cazaquistão. Tá ele, o Vitor Júnior e o Cassiano, aquele atacante que é do Inter lá. Tá bem. Estão ganhando dinheiro, mano. Eu sei. Estão ganhando mais. Tá bem? Tá bem. O nosso amigo que manda o recado aqui, não mandou seu nome, infelizmente, diz assim, boa tarde, gostaria de dizer para vocês que eu sou muito fã do programa e, na minha opinião, o melhor debate da TV gaúcha. Ele está dizendo aqui. Agora ele faz uma crítica apenas a nós. Diz assim, gosto de ver vocês debatendo bastante sobre futebol, mas, por favor, tirem estes celulares de cima da mesa. Não tem como. É o recado que ele manda eu digo mais, gente. Se assistir a ESPN e a Fox, não tem como, porque a gente recebe informação o tempo inteiro. E se nós tirarmos o celular da mesa, não teria lido o teu recado agora. Eu fico com o celular para monitorar sempre aqui no Facebook. Claro. Eu vou recebendo sacanagem aqui. O Diogo Rossi para ler o WhatsApp aqui. O Bagé está sempre recebendo informação, interagindo com as redes sociais. Ele fica ali só para receber sacanagem. Não, recebe sacanagem também, óbvio também. Mas claro, recebi uma agora. Mas ele está para interagir com as redes sociais. Eu falo, tem alguns colegas que não falam, porque a mulher vai assistir. Cara, a mulher sabe que eu recebo sacanagem no celular. E as mulheres de todos que estão aqui podem ficar espertas, porque eles ficam muito tempo no WhatsApp. Não é sempre trabalhando. Quem tem grupo de amigos, homens, no celular, no WhatsApp, é claro que recebe sacanagem, é evidente. As mulheres ficam bronqueadas, mas e aí? Eu gosto dois trabalhos. Eu gosto quando... Mas já expliquei 3 celulares. Sim. Falta explicar o do Nelson. O do Nelson, eu sinceramente não sei o que ele fica fazendo no celular ali. Não, fico recebendo mensagem. O Nelson pelo menos olha o celular ali, eu acho. Não, o Nelson... Eu replico o nosso programa nas redes sociais, que é uma coisa que eu faço bastante. Eu fico acompanhando. Por que tu não lê os recados dos teus amigos, então, aí nas redes sociais? Olha, também alguns mandam mensagens, alguns mandam uns recadinhos, alguns mandam algumas imagens ginecológicas aqui que eu não posso mostrar. Vou fazer o quê? E o Davis Wagner... Está prejudicado. O meu celular não está aqui. Está passeando. Ginecológico. Aliás, se alguém, não dá para brincar com a audiência, né? Então, se alguém daqui a pouco está assistindo, pode ter encontrado um celular, sério, o Davis Wagner esqueceu o celular dele dentro de um táxi agora, um pouco antes da 1 da tarde. Então daqui a pouco o cara chega em casa, baixa um celular. Os caras do Virando o Jogo disseram que acharam que perderam o celular. O Davis perdeu o celular num táxi aqui em Porto Alegre hoje. O Francisco Juba mandou um recado pra gente dizendo assim, o Inter fez a melhor partida com o Edenilson, mas quando a fase é ruim, nem ganhando classifica. E o Grêmio teve um coletivo de luxo. Descobrimos que não foi Caim que matou Abel, foi sim o Grêmio. Um abraço a todos, mandou o Francisco Juba aqui um recado pra gente. Me mandaram uma aqui, posso dizer no ar? O cara chegou e... Talvez não mostrar, né? Não vou mostrar, o cara tá começando o namoro, né? Aí ele quis assustar a namorada, né? Ela disse assim, mas o que tu faz? Tu é advogado, tu é médico, tu é jornalista? Ele, não.
eu sou traficante de órgãos. Aí ela assim, se assustou, tu tá brincando, tu não tem coração. Ela tá, mas aí ele responde, isso é uma crítica ou é uma encomenda? Que barbaridade. Abraço para todo mundo que está com algum problema aí, enfrentando com transplante. É só uma brincadeira. Politicamente correto. Lógico. Mas o que o Bagé falou é isso aí, né? Mas o David Wagner agora voltando lá pro centro, foi naquele ponto de táxi que tem lá no Uruguai, quase esquina com a Siqueira Campos. É legal quando o cara perde num lugar que pode contar onde foi que perdeu, né? O pior é que eu não sei, né? De repente eu até deixei lá, né? Tem que procurar lá direito, lá no trabalho, não, vamos ver. Faz tudo isso e de repente vai estar na tua mesa. Não, tá no bolso do casaco. Rapaz, é brincadeira. Agora até vou ver o seguinte. Não, tu vai ver o que é esse? Eu tô ligando pra ti. Eu vou te dizer que eu vou ver a mensagem que eu te disse que eu tava te esperando lá embaixo no prédio e que tu não abriu a mensagem. Vai ver que teu celular tá lá na tua mesa mesmo. Pode ser. Aí não esqueça que eu falei assim. Agora que bonita essa blusa do nosso, né? Bem coladinha. Poderia participar do nosso programa. Parece aquela que você me deu que usaram aquela chamada. Até como gosta de moda, poderia participar do Levando Malo. Isso. Boa ideia. Foi tu que escolheu. O Moacir Crestani tá te mandando um abração. Abraço, Moacir, Luciano, todo o pessoal da Crestani. Obrigado aí pelo atendimento fantástico lá na Setório. Abraço, Moacir. O Nelson amanhã vem com outra blusa, tá? Tá bonito, tá bonito. Bagé, amanhã tu vem. Amanhã eu fantasiado. Fantasiado, Bagé. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Hoje eu tenho um recado especial. Quero convidar você a conferir toda segunda-feira o programa Nós Somos Moda, às 18h40, no canal 55 da TV Aberta, 11 da NET TV e muitas outras novidades nas nossas redes sociais. Beleza, tendências, moda, desfiles, marcando presença em eventos muito especiais. Então fica de olho. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br.